Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e vamos a mais um vídeo. Então, o assunto de hoje é Auguste Comte. Quem foi Auguste Comte? Então, ele é considerado pela sociologia o seu fundador, o seu pai da sociologia. Ele também é responsável pela criação da doutrina positivista, que é uma filosofia que se desenvolveu pautada e que confia no progresso científico, onde essa filosofia ela refletiu e influenciou em várias sociedades ocidentais. Então, o Auguste Comte, ele nasceu na França, ele é francês, ele nasceu no período da Revolução Francesa, que foi a revolução que tentou acabar com o absolutismo na Europa, assim, de maneira bem resumida. Então ele nasceu nesse período onde a França, a sociedade estava um pouco desorganizada, estava, sem ordem, essas coisas assim. Então foi nesse contexto que o Comte ele nasceu e cresceu, até que nos seus 16 anos ele entrou para a Escola Politécnica da França, onde ele estudou ali matemática e ciência. Então, o Comte, ele teve muito acesso ao conhecimento, ao pensamento de outros filósofos, até que ele formou a sua própria filosofia e doutrina, que é a filosofia positivista. O positivismo de Comte fundou-se na extrema valorização dos métodos de ciências positivas, o que seria assim, ciências exatas, e na recusa de discussões metafísicas, onde para o Comte o conhecimento não é real se ele não pode ser provado de uma maneira que seja observável. E foi na sua obra Discurso do Pensamento Positivo que ele reformulou, colocou por escrito todas as suas ideias, a sua doutrina positivista, onde ele fala que a filosofia positiva dele é pautada na exatidão, na organização, na precisão, na certeza, na utilidade. Então não tem meio termo, é uma coisa certa, é aquilo e não pode ser outra coisa. Tudo isso visando e priorizando o conhecimento científico, crendo no seu progresso, porque quanto mais estudo, mais aperfeiçoamento e assim a gente alcança o progresso. Segundo assim, o tema positivismo exprime o objetivo principal da sua doutrina, que é marcada pelo culto à ciência e a sacralização do método científico. O positivismo também se caracterizou pela sua confiança nos benefícios da industrialização, bem como um otimismo em relação ao progresso capitalista, guiado pela técnica e ciência. E aí o Comte ele vem com a formulação das leis gerais, onde ele fala que essas leis são um método positivista de investigação e tem como por objetivo a pesquisa das leis gerais que regem os fenômenos naturais da natureza ou da sociedade. Então, falei aqui que ele só considera real o que pode ser observável, mas ele não reduz o conhecimento científico apenas a fatos observáveis. É na elaboração das leis gerais que reside o grande ideal da ciência. Então, com base nessas leis, ele fala que o ser humano seria capaz de prever os fenômenos naturais, podendo agir sobre a realidade. Aí é onde ele vem com aquela frase dele, que é ver para prever. Então, o conhecimento dessa forma se torna um instrumento de transformação da realidade e de domínio do ser humano sobre a natureza. Então, o ser humano ciente dessas leis gerais, ele começa a estudar a natureza, ele começa a entender a natureza, ele começa a conseguir influenciar, conseguir transformar a sua realidade. E o Comte fala que as transformações impulsionadas pela ciência, por sua vez, visariam o progresso, e que o progresso estaria subordinado à ordem. E aí é mais um lema positivista, ordem e progresso, que para se ter progresso precisa ter ordem. Então, assim, essa doutrina filosófica do Comte,
ela recebe várias críticas, porque além dela ser importante como sendo o primeiro passo da sociologia na história, a sociologia do Comte, ela é conservadora e ela exclui as diversidades, porque essa ordem que ele defende é uma ordem só. E o que tá fora dessa ordem tá errado e tem que ser punido, tem que colocar na linha de novo. Então, tipo, não tem espaço para diversidade, é esse pensamento positivista do Comte. E como eu falei que a filosofia positivista ela influenciou e refletiu em sociedades ocidentais, uma dessas sociedades são a nossa, porque o lema positivista, ordem e progresso, tá na nossa bandeira. Porque ordem e progresso é um lema bonitinho, né? Então colocaram lá. Porque, então, tipo, acho que vocês sabem, mas a proclamação da República ela foi resultado de um golpe feito pelo exército, onde eles estavam ali com o argumento de que a monarquia na América ela estava acabando e que a monarquia que era regente aqui, ela era ultrapassada e ela não visava o progresso, não ia levar a sociedade brasileira ao progresso. Então o exército ele fez um golpe, tanto que o primeiro presidente que a gente teve foi um militar, que eu não lembro o nome dele. Então, essa ordem que a gente fala, ela deve, segundo o Comte, ela deve imperar na vida das pessoas. Então, as pessoas devem seguir uma ordem dentro da sociedade e essa ordem vai levar ao progresso. Como essa ordem se dá? Ela se daria de uma maneira natural, onde o homem não tem influência sobre ela só tá ali, aquela ordem, não tem outra, não é influenciável, não tem como mudar ela. Vai ser sempre aquela e tem que seguir a ordem. E o que seria essa ordem natural das coisas? O Comte, ele fala que por mais que o homem tenha ações dentro da sociedade, ele não é capaz de mudar o curso natural das coisas. Então, pensando desse jeito, dá para ter uma interpretação perigosa de que a escravidão ela foi válida porque aconteceu de uma forma natural, que a Segunda Guerra, o que Hitler fez não foi errado porque aconteceu de uma forma natural, ele defender que a sua raça ariana era superior às outras, aconteceu de uma forma natural. Porque, segundo a filosofia de Comte, a ordem, como a gente não tem, o homem não tem influência, então ela aconteceu de uma forma natural, onde era para aquilo acontecer. Mas, assim, é nessa parte da filosofia do Comte que a gente tem que, sim, prestar bastante atenção e interpretar de uma forma que não seja perigosa pra gente. E o Comte, para explicar pra gente as formas de conhecimento que a humanidade passou até que a gente se encontra agora, é aí que ele formula a sua famosa lei dos 3 estados. Que o primeiro estado seria o teológico, que consiste em um período da humanidade onde a realidade e tudo ao redor das pessoas eram explicados através de deuses, através de mitos, de uma forma teológica, pautada em mitos, em coisas que divinas, superiores, como por exemplo as primeiras sociedades, como o faraó no Egito, que acreditavam que ele era um deus na terra, os deuses de várias sociedades. Então, porque naquela época, lá nas primeiras sociedades, a política ela era teocêntrica, era pautada nos deuses. E aí vem o segundo estado, que é o estado metafísico, que é onde a humanidade, o homem, ele toma consciência e ele para de explicar a sua realidade através dos mitos, através dos deuses. Ele começa a ir atrás do seu logos, a ir atrás de explicar a realidade através da razão. E a gente pode dar, por exemplo, os filósofos da Grécia Antiga, onde eles começaram lá, nesse período, a procurar uma explicação lógica da realidade, uma explicação através da razão. E o terceiro estado é o estado positivo, onde a sociedade, depois de ter passado por esses 2 estados, ela finalmente alcança o seu estado positivo, que consiste em
toda aquela metafísica se for verdade ou não, ela vai ser provada agora por meio de experimentos observáveis, e ela vai se tornar uma verdade universal. E o Comte, como um conservador, ele defendia as instituições tradicionais, sendo a mais importante a família, porque é ali que um indivíduo desde criança, através dos seus pais, ele aprende os principais valores daquela sociedade. Então, e a família pro Comte, assim como na ordem, deveria ser composta por um homem, uma mulher e os seus filhos. Homem com homem, que é isso aí? Tá fora da ordem. Não pode. E isso é segundo o pensamento de Comte. E ele também era crítico, muito crítico da religião, porque, como ele explica lá nas suas leis três estados, no estado teológico, onde as pessoas, a humanidade explicava a sua realidade através dos mitos. O Comte, ele não gosta nada disso, ele critica, ele fala que tá errado, que isso não pode. Então ele cria uma religião que visa acabar com todas as outras e imperar sobre a sociedade a religião da humanidade, que consiste em louvar ou priorizar a ciência, somente a ciência. E para vocês terem uma noção de como esse pensamento de Kant, além da nossa bandeira ter um lema positivista, aqui no Brasil teve uma igreja fundada, e eu acho que ainda existe, uma igreja positivista de Kant, por pessoas que compartilham os mesmos ideais, que concordam com Kant, com o Comte. Então, assim, pro resumo da aula, Comte, ele foi importante por ter dado o primeiro passo da sociologia dentro da história, mas em alguns aspectos da sua doutrina a gente tem que ter certos cuidados de interpretação, porque isso pode se tornar um pouco perigosa, assim, pra gente levar como uma coisa que deve imperar dentro da sociedade. Então foi isso o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês em compreender quem foi essa figura maravilhosa, ou nem tanto. E se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta se você tiver alguma dúvida, se você gostou do vídeo, o que eu posso melhorar. E até a próxima, tchau!